disponíveis em nossa livraria. Nós vamos deixar agora o tempo com o Dr. Nubor, que vai nos falar um pouco daquilo que os homens fizeram com o cristianismo. O tempo com o Dr. Nubor. Sim. Eu queria a autorização da dona Isabel Salomão para me mudar um pouquinho o título. Eu queria perguntar o que as mulheres fizeram com o cristianismo. Por favor, mostre para ela o primeiro slide. Olha como nós aprendemos, especialmente para mim como médico e como neurologista, com as lições que a gente tem tido do cristianismo na Casa do Caminho. Meus irmãos, como neurologista, mente perturbada, corpo doente. O corpo doente, o espírito em prova. E o espírito em prova, oportunidade de redenção. São estas as lições que ainda podemos recolher da belíssima doutrina que Jesus Cristo trouxe à humanidade. Essa grande personalidade já foi aqui abordado com maestria por pessoas que nos antecederam nas palestras da manhã. Eu pretendo fazer uma trajetória como cientista. Nós hoje dispomos das versões, dos arremedos, das distorções, que tudo que nos disse Jesus Cristo veio até os nossos dias traduzidos pela linguagem humana. Nós temos também a doutrina espírita, que em 1857 nasceu com a publicação do Livro dos Espíritos, numa codificação extraordinária, num esforço extraordinário por Allan Kardec, que estamos homenageando nessa semana. Por outro lado, se nós percorrermos a trajetória da ciência, mesmo da filosofia, ou de uma maneira geral do saber que o homem tem procurado, quais são as questões que nos interessam nos dias de hoje? Será que são estas relacionadas com a mente, com o espírito, com a causa primária do nosso sofrimento? Eu acho que não. Nós estamos preocupados em esclarecer o genoma, nós estamos procurando em promover embriões que possam contribuir no transplante de órgãos, nós estamos preocupados em produzir naves que possam atingir outros planetas, nós estamos preocupados em produzir armamentos de guerra que possam ser, entre aspas, inteligentes, mas sem qualquer sentimento. Nós estamos preocupados em construir tecnologia, avanços que possam permitir o conforto humano, mas são muito poucos os que estão interessados na redenção da alma. Diz Emmanuel que a ciência amplia os nossos sentidos. Vamos ver o próximo slide. Vejam até onde já alcançam nossos olhos, no próximo slide, por favor. Até onde já alcançam nossos olhos no universo, onde a gente pode quantificar cada vez mais os astros que estão maravilhando as imagens que os satélites têm mostrado. O conhecimento do mundo material de hoje já ultrapassou o limite da nossa realidade tida como universo. Nós hoje temos que usar esta outra terminologia. Universo substituído por um multiverso, de tantos são os planos que nós já sabemos que estamos envolvidos. Será que você faz a gentileza de dar para a dona Lourdes? Ela se comunica comigo, não é por mediunidade, é pelo olhar. Bastou olhar, ela já sabe que eu tenho que dar sequência. Se você passar a informação do seu aparelhinho aí para ela. Então, veja bem, Emmanuel nos chama a atenção
sobre esses 3 aspectos da doutrina espírita, afirmando que a ciência tem essa competência de ampliar os nossos sentidos. A filosofia de expandir o nosso raciocínio. Mas só a religião terá capacidade suficiente para ampliar os nossos sentimentos. E a doutrina espírita tem esse caráter tríplice, que pode unir a ciência, a religião e a filosofia. Mas vamos voltar ao interesse da aula de hoje no que se refere à doutrina de Jesus, ao cristianismo. O que naquela época estava realmente o homem preocupado em buscar em forma de conhecimento? O que estava preocupando o homem que buscava, na leitura da natureza, interpretar o sentido da vida? Jesus Cristo, por acaso, chamou a atenção dos sábios, que poderiam interromper os seus trabalhos, as suas interrogações, e se dedicar às questões propostas por Jesus? Ele mesmo teria dito que não veio falar para os sábios. O que estava acontecendo, então, no momento da elite cultural, nessa fase em que a humanidade recebe a doutrina de Jesus Cristo? Era muito mais cômodo que o sábio, o filósofo, o estudioso da época voltasse os seus olhos para o universo. Por isso projetei aquele primeiro slide. Foi muito tempo depois que alguns filósofos voltaram o estudo para o seu interior, numa viagem à sua transcendência, à sua formação espiritual, à sua estrutura enquanto entidade espiritual. No decorrer de todo esse espaço de tempo, o homem viveu, na verdade, sentimentos de temor. A ideia de divindade era quase sempre uma ameaça ou se utilizava como mecanismos de defesa na base das trocas. Então, não é de hoje, como disse o Dr. Ney, que nós tentamos subornar Deus. Nós temos feito troca com eles há milênios. Eu disse eles porque no início a ideia que o homem fazia de Deus era uma ideia de múltiplas faces, especialmente porque a relação mais direta que nós fazíamos com o poder eram as forças da própria natureza. Então, os povos primitivos, e quando nós frequentamos esses terrenos da África antiga, até a nossa migração para a Ásia, depois percorrendo toda a Europa e a América, nós estivemos envolvidos com esta ideia de que o poder da natureza era a maior representação das forças, eu diria, do universo, representando um poder acima de nós, que nos causava medo, que significava ameaça, que nos submetia às suas forças. A ideia inicial, então, do homem em relação à divindade e a Deus era, antes de mais nada, de temor. Nós passamos aí, então, nestas trocas, a nos submetermos a determinados sacrifícios, na ideia de que isso traria mais adiante compensações. Foi nesse sentido que o homem, então, se envolve em todos os tipos, volta um minuto, por favor, em todos os tipos de promessas, para obter ganhos, para obter essas trocas com a divindade. Estabelece-se aí, então, determinada ordem de valores, que objetos passam a ter representação da divindade. Até hoje persiste essa ideia. Nós tivemos aqui o Dr. Celso, Dr. Reis, que nos falou sobre os santos e os anjos que permanecem até hoje representando Deus para determinadas igrejas. Mas nós estamos cultivando essas ideias há milênios e é muito difícil nos desprender delas. Até no meio espírita a gente tem visto imagens, pirâmides, ideias de que determinadas representações de entidades espirituais que consideramos evoluídas e significativas, com ideias admiráveis,
Mas a representação não é o fato nem a entidade em si. E nós percorremos milênios substituindo a ideia mental, a força espiritual, por representações físicas. A própria cruz, que até hoje representa Jesus, não deixa de ser uma das ideias do totemismo. O totem, o monumento dos povos antigos, que persiste até hoje, em qualquer praça pública que a gente percorrer, ou em inúmeras instituições religiosas, nós mantivemos o mesmo padrão de representação para o poder de Deus. Essa é quase que uma necessidade humana. A gente quer ter domínio sobre a ideia, nós então criamos uma representação física para ela. Tem-se a ideia de que aquilo que representa Nossa Senhora, ou Jesus Cristo, ou o simbolismo de qualquer outra entidade espiritual, tem o mesmo valor dela. Foi um grande estudioso que viveu no Brasil, inclusive, durante algum tempo, o Levi Strauss, que introduziu esta ideia que me parece muito cativante do totemismo, que nós precisamos, inclusive, combater no meio espírita para que não se criem os famosos santinhos com as mensagens e com as representações que as entidades espirituais, especialmente do movimento espírita, possam significar. O valor intrínseco está nas ideias que a doutrina permite nos instruir e representar. Com isso, então, todos nós conhecemos as histórias dos mitos e das oferendas e que as várias civilizações foram criando. Mas uma forma de conhecimento mais consistente passou a ser organizada, particularmente na Grécia. Precisamos entender que nós somos povos ocidentais. Toda a nossa cultura tem a base na informação que a filosofia grega permitiu trazer até nós. É claro que existem outras correntes de saber, de conhecimento e de interpretação entre os povos. Por exemplo, os hindus, os chineses, os tibetanos. Mas para o nosso momento de discussão nesta aula, eu quero abordar particularmente os filósofos da escola de Atenas, na Grécia. Por que isso? Porque um deles, em especial, que foi Aristóteles, representou durante toda a Idade Média, especialmente durante 1.200 anos, a base do pensamento da Igreja Católica. Não faço isso como crítica, talvez tenha sido até uma necessidade imperiosa para que o conhecimento do cristianismo, com todas as distorções que houve, pudesse, de alguma maneira, ser mantido e não esfacelado, como foi o Império Romano, como foi toda a academia ou o liceu da Grécia, de Aristóteles e de Platão. Mas o que dizia esse grande filósofo? Eu vou apontar algum dos conhecimentos que nos veio dele até hoje, dele e de outros ali desse mesmo período, para depois comparar com o que representou, ao ser introduzido no mundo ocidental, a doutrina de Cristo a partir do ano de 300, 350 para frente. Mas vejam bem, algumas das noções fundamentais que aprendemos com esses filósofos, que hoje nós poderíamos dizer que, na verdade, tem uma base de pré-ciência, uma visão empírica, uma dedução racional para a época muito adequada e que se adaptou muito bem às necessidades da doutrina que a Igreja Católica estabeleceu. Vejam bem, Aristóteles acreditava que todo o universo estava envolvido por uma substância imaterial chamada éter. Todos os fenômenos teriam que ocorrer dentro deste meio, chamado éter. Essa ideia se combina muito bem com o que nós espíritas falamos de fluido cósmico universal.
Então, Aristóteles imaginava que quando eu jogo uma pedra para cima, o que atrai essa pedra para baixo? É o éter que tem atraindo, puxando essa pedra aqui para baixo. Por que quando eu jogo, ela sobe? Porque tem o ar que empurra essa pedra. Alguma coisa, e existe o ar, está empurrando essa pedra até um determinado ponto, e como ela está ligada pelo éter, ela vai descer. Aristóteles também era a favor da ideia das tendências. Existe uma tendência da terra estar embaixo, do fogo subir e do ar estar intermediário entre a terra e o fogo. As tendências. Estas tendências explicavam depois muito dos processos, especialmente mecânicos, da água, da queda dos corpos, da elevação do ar, que durante toda a trajetória da Idade Média a ciência interpretava assim. Aristóteles acreditava que nós teríamos para todos os fenômenos uma causa fundamental, que ele chamava de movimento primário. É a causa primária. Até na doutrina espírita nós temos na definição de Deus, a causa primária de todas as coisas. Por quê? Porque essa é a definição última. Dizendo que a causa primária, nós estamos estabelecendo que, a partir daí, nada mais justifica a existência daquele determinado fenômeno. Então, o movimento primário de Aristóteles. Por que existe a chuva? Porque existiu a evaporação da água. Por que existiu a evaporação da água? Porque o sol aqueceu a água, evaporou, fez as tempestades e as nuvens. Ele ia procurando, então, a causa. E dizia que tudo o que existe no universo decorre de uma causa que ele chamava de movimento primário. E era este movimento primário, a causa de todas as coisas, que movimentou os astros que nós estamos vendo aí. Naquela época se acreditava que era o Sol que girava em torno da Terra. E ele também admitia que o nosso universo, visível na época, poderia ser dividido em dois mundos, um mundo sublunar, abaixo da Lua, e um mundo que estava adiante da Lua, onde estavam as estrelas. Ali, aquele mundo acima da Lua era fixo, era de uma substância especial, que a doutrina católica chamou depois de uma substância divina, imutável, não podia movimentar. Deus fez daquele jeito, o céu estaria eternamente com aquelas estrelas, desde que foram criadas por Deus. Mas o mundo abaixo da Lua para baixo, a Lua também não poderia ser diferente das estrelas. Abaixo da Lua ocorreriam as transformações. A movimentação do éter produzia a movimentação do ar, dos mares, da terra, dos animais, das plantas e assim por diante. Só movimentava aquilo que estivesse abaixo da Lua. Era este o mundo sublunar proposto por Aristóteles. Ele admitia também, ele e outros filósofos da época, que o círculo era a figura perfeita. Por isso, o movimento do Sol era circular, o Sol era um círculo, a Lua era um círculo. Não poderíamos fugir desta ideia. Deus seria representado por uma coisa perfeita que seria o círculo. Nós não poderíamos encontrar outros movimentos nos astros que não fosse o círculo, porque isso afetaria a ideia de perfeição. E tudo que Deus fez seria perfeito, por isso o movimento dos astros era assim. Pois bem, Aristóteles fez todas estas proposições baseado em interpretações dele e de outros filósofos. Supõe-se que veio conhecimento até da China, representando, por exemplo, uma ideia de Empédocles, 440 anos antes de Jesus Cristo, que dizia que todos os elementos que nós temos no universo, no mundo sublunar, é composto de 4 elementos ou 4 substâncias fundamentais: a terra, a água, o ar e o fogo.
Todo o restante é transformação desse tipo de elemento. Se eu coloco fogo num pedaço de madeira verde, eu vou ver o ruído que faz estralando a água da madeira verde, as cinzas que se misturam com a terra, o fogo que sobe e o ar da fumaça que se forma quando a madeira está queimando. Então, essa era a ideia da época. Em resumo, algumas das ideias que mais adiante vão ser acolhidas pela doutrina, pela Igreja Católica, adaptada ao conhecimento que foi levado até a Grécia e Roma dos princípios cristãos, para que a elite dos estudiosos, dos sábios, dos filósofos, dos acadêmicos, dos que viviam lendo os livros dos textos antigos, a adaptação do conhecimento da doutrina espírita precisava se encaixar aquilo que Aristóteles tinha comprovado e que ninguém ousava admitir que estivesse errado. Nós vamos ver depois a trajetória do esforço que grandes almas fizeram para que esses mitos e esses dogmas aristotélicos fossem comprovadamente destruídos. Mas vamos caminhar um pouquinho mais com outras ideias que estavam ocorrendo no decorrer de todo esse processo de conhecimento da humanidade. Agora nós estamos no 2º século, 200 anos depois de Jesus Cristo. Então, vejam bem, não existia ainda no meio, vamos chamar de meio acadêmico, para facilitar a nossa linguagem, entre os estudiosos, entre os sábios, entre os filósofos da época, não havia ainda qualquer referência à proposta da doutrina de Jesus Cristo. A interpretação dos fenômenos, a interpretação da natureza, a percepção do significado da vida, ainda tinha esta base na filosofia grego-romana. Como era visto, então, o mundo nesta época? A Terra era o centro. Isso também foi muito adequado para a Igreja Católica. E havia todo um sistema girando em torno da Terra. E ficou claro que nós teríamos 2 ambientes, um mundo onde estavam as estrelas, que era fixo, e um mundo abaixo da Lua, onde poderiam ocorrer transformações. E os planetas, que eram 6 planetas conhecidos, seguiam órbitas circulares. Esse era o modelo, então, feito por aquele sábio que vocês viram ali atrás, Ptolomeu. Olha como, então, está bem adaptado, 200 anos depois de Jesus Cristo, como o conhecimento aristotélico ficou muito bem adaptado a que a Igreja viesse a usar estas informações, porque estava mais ou menos estável esse conhecimento no meio acadêmico da época e se prestaria para a aceitação da doutrina de Jesus Cristo no meio dos filósofos e dos sábios da época. Parece, ouço aí dizer, que Aristóteles, quando reencarnou, veio a ser Ptolomeu. Estava, de alguma maneira, já produzindo algum avanço. Vamos falar um pouco sobre a natureza humana, do próprio ser humano. Como estava o conhecimento nesta época, de Cláudio Galeno. Isto foi mais ou menos 140 anos depois do nascimento de Jesus Cristo. Portanto, uma interpretação recentíssima. Galeno viveu entre o ano 130 e 200 depois de Jesus Cristo. Ele aproveitou uma série de ensinamentos dos filósofos gregos, alguns da China e muito de Hipócrates, que tinha vivido 300 anos antes dele, ou 400 anos antes dele. E uma das informações de Galeno que eu acho fundamental para nós espíritas é o que eu rotulo aqui para vocês como doutrina do vitalismo. Galeno dizia que nós tínhamos 3 pneumas, ou espíritos, 3 espíritos, que na verdade poderiam significar energia,
para o professor Reis, quando o senhor falou no pobre de espírito, e me é muito simpático transferir o espírito para pneuma, espírito, ou esse elan vital que estabelece aqui dentro de nós a energia que vitaliza. Na doutrina espírita, nós chamamos de princípio vital. Allan Kardec faz um capítulo, se não me engano, o segundo ou terceiro no Livro dos Espíritos, com esse título, do princípio vital. O que é o vitalismo? Vitalismo é uma doutrina que diz que esta matéria, matéria, mesmo que ela seja orgânica, ela não tem vida, mas o meu corpo, ou uma planta, ou um animal aqui perto de nós, você nota uma diferença gritante. Ele cresce, ele reproduz, ele se movimenta, ele sente dor, ele percebe os ruídos. Então, é distinto um tipo de matéria que não tem vida de um tipo de matéria que tem vida. O que faz essa diferença? Uma substância imaterial, era assim que dizia os antigos. Esta substância imaterial, para nós na doutrina espírita, se chama princípio vital. Está lá no texto do Livro dos Espíritos. O princípio vital é aquele elemento especial que dá vida à matéria. Então, isto, a meu ver, já vem desde Galeno. Galeno dizia que nós tínhamos o princípio vital, o princípio animal e um princípio natural. O princípio vital estava situado no nosso coração. A vida estava situada no coração. Segundo Galeno e Aristóteles, inclusive, dizia que a nossa alma está no coração. De uma maneira geral, isso era fácil de comprovar. Alguém que recebesse uma espada na cabeça, ela não entra, mas uma espada que atinge o peito, pega o nosso coração e a pessoa morre. Então, a vida parece e parecia para o povo antigo que estava no coração. Hoje, os neurologistas defendem e esclarecem. O centro da vital para a nossa vida está no cérebro, especialmente no tronco cerebral. Mas eu acho que isso ainda é uma visão muito acanhada. Eu concordo até com o texto de Emmanuel. Se vocês lerem Emmanuel, ele diz que os nossos desejos mais profundos nascem no coração. Para mim, como neurologista, a gente fica assim um pouco arrepiado, mas quem pensa, quem faz desejos é o cérebro. É porque nós aqui na Terra estamos habituados a limitar o espírito a um determinado pedaço, como se eu pudesse ter espírito só no cérebro. Na verdade, é o espírito que elabora o desejo, mas seguramente Emmanuel está certo ao centralizar os desejos mais profundos e mais nobres da nossa alma no nosso coração. Estou abdicando como neurologista em achar que só o cérebro pode ter alma e pensar. Porque, na verdade, nos fundamentos do pensamento, quem dirige, orienta, é o próprio espírito, que então se irradia por todo o nosso corpo. E está aí, então, um princípio de Galeno, que vem lá de trás, que a vida está centralizada no coração, porque é aí que nasce o pneuma, o espírito, que é pneuma significa ar, e a vida é o ar que Deus soprou nas narinas do homem que produz a vida. Isso está em Gênesis. Pois bem, Galeno admitia que esse princípio vital circula o nosso corpo através da circulação sanguínea, e ele acreditava que só pelas veias. Então, se nós pegarmos os livros de André Luiz, especialmente Mecanismo da Mediunidade, ele vai destacar a importância da circulação do sangue, que é o que representa, em termos espirituais, a circulação do princípio vital. Quando nós falamos no passe, especialmente aqui na Casa do Caminho, que é uma casa extraordinária na produção do fenômeno de cura através do passe que a Dona Isabel nos dá, ela está ativando a circulação do fluido, do princípio vital, que está na nossa circulação sanguínea em particular.
Então, Galeno, nesta época, estava em alguns pontos corretíssimo. O nosso coração é um centro de produção ou de centralizador de uma energia vital que percorre o nosso corpo pela circulação sanguínea. Se nós juntarmos o capítulo do princípio vital no Livro dos Espíritos e o que diz André Luiz, está muito de acordo com esses princípios. Pois bem, mais adiante, então, nós vamos perceber que, ao ser introduzido o conhecimento que Jesus Cristo, com a sua doutrina, irradiou para toda a humanidade, a partir da Palestina, nós vamos perceber que aqueles homens que assumiram o poder, especialmente que se apossaram da doutrina de Jesus, ao transportar da Palestina para Roma e a Grécia, por alguma razão que nós desconhecemos os fundamentos mais significativos, precisaram fazer adaptações. A meu ver, o que se explica isso foi justamente a necessidade da elite cultural, representada pelos acadêmicos da época, em assimilar os princípios da doutrina de Jesus com aquele conhecimento que eles já vinham tendo, baseado nos filósofos, especialmente Aristóteles, e esta informação de Galeno, que eu já lhes disse. O que Galeno ensinou na área médica sobreviveu durante 1.200 anos, e o médico que tentasse falar alguma coisa contra Galeno era expulso da sociedade dos médicos, porque não era admitido que Galeno tivesse errado. E ele, na verdade, cometeu uma série de impropriedades, mesmo porque ele só estudava animais, não estudava nem a anatomia, nem a fisiologia no próprio corpo humano, que isto não era uma prática feita na época. Então, ao ser introduzido o conhecimento médico, o conhecimento filosófico que existia para a época, a doutrina de Cristo sofreu esta grande distorções. Dizia, então, no texto da doutrina de Jesus, o meu reino não é desse mundo. Nós devemos de suportar as nossas provas com resignação, porque teremos a compensação no outro lado do mundo, no outro reino, onde lá é a vida verdadeira. Isto foi interpretado de que maneira? Um paciente, um doente, nas cercanias das muralhas dos castelos, era visitado por monges ou os senhores da sabedoria naquela época, e sendo orientado a esses doentes: olha, você não precisa de médico. Se você está doente, isso foi uma determinação de Deus que você deve aceitar com resignação. Num determinado momento, quando vier a morte, você vai para o céu. Então, olha a colocação que foi feita na distorção do que estava sendo claramente proposto por Jesus Cristo, mas a necessidade de juntar o conhecimento que já existia para a medicina na época e o conhecimento que ficou aprisionado no meio eclesiástico, especialmente doutos na filosofia de Aristóteles, que eu fiz aqui com vocês en passant. Então, a medicina e a fé acabaram sofrendo aí um contágio extremamente pernicioso. A partir de então, ficou terminantemente proibido, por exemplo, fazer necrópsias. Quando se fazia a necrópsia, era preciso pedir permissão especial ao Papa. E ele só autorizava a necrópsia em 5 mortos por ano. Deveria ser um herege, alguém que não foi batizado, alguém que não tivesse alma, porque se acreditava que alguns povos lá na época não tinham alma, ou algum criminoso que já foi degolado e o que sobrou do corpo poderia ser estudado. E aquela frase famosa que o catedrático que está ali, assentado numa cadeira especial, ditava aos alunos as informações contidas nos textos de Galeno.
O que o Galeno disse era verdade e a gente não temava. Mesmo que na hora da necrópsia se descobrisse que alguma coisa estava errada ali nas vísceras do cadáver, costumava-se dizer, olha, este homem não evoluiu para ficar igual aos outros homens, conforme Galeno tinha determinado. O cadáver estava errado e Galeno estava certo. O absurdo que se chegava ao se demonstrar que o texto do livro de Galeno não correspondia ao que se estava se percebendo. Não vou entrar em detalhes, mas tem coisas muito curiosas. Por exemplo, Galeno dizia que o nosso queixo tinha aqui uma fenda, que a nossa mandíbula era feita por 2 ossos. É assim no cachorro, no porco, que ele tinha dissecado, e no homem não. Mesmo assim, no livro constava que nós temos 2 queixos aqui, a mandíbula da esquerda e da direita, e ficou assim durante 1.200 anos. Ele dizia que nós tínhamos um filtro no rim, paredes no coração, ou uma rede de vasos no nosso cérebro. Nada disso existia no cadáver do homem, existia no cadáver do cachorro, do porco ou do coelho que Galeno dissecava. Ficou como verdade durante 12 séculos. Olha como o pessoal desta época era insistente em aceitar esse tipo de coisa. E a mesma interpretação agora vai ficar claro para vocês verem conosco. Volta ao anterior. A história do chamado mundo, o anterior que eu queria, vamos ver se consegue. Isso, olha, a ideia das imagens que na época eram desenhadas para que fosse revelado o conhecimento. Ao nível acima da Lua não existiria modificações. Isso era muito adequado para o céu. Depois, quando as coisas começaram a mudar com os telescópios, como é que a Igreja Católica ia explicar o céu que ninguém encontrou lá naquelas imensidões do espaço, ninguém encontrou com os telescópios ou com os instrumentos que foram sendo desenvolvidos, não encontrou os anjos que se esperavam estar nos aguardando nessas dimensões. E poderiam ocorrer transformações nesse outro mundo, no mundo sublunar. Acima não iria ocorrer. Agora, uma mudança extraordinária começa a ocorrer quando Nicolau Copérnico, um médico, um teólogo polonês, teve a coragem de fazer uma nova interpretação para o mundo. Ele, ao invés de estabelecer que a Terra era o centro do universo e tudo gira em torno do nosso planeta, ele criou a ideia heliocêntrica. Ele agora centraliza o Sol num ponto onde os planetas e a Terra iriam girar. Ele publicou esse livro, A Revolução dos Objetos Celestes, exatamente em 1543, quando um jovem estudante de matemática, com 22 anos, aluno dele, implorou para o professor, publica, porque esta ideia aí é extraordinária, explica melhor os fenômenos dos astros do que a ideia de Ptolomeu. Ele relutou durante algum tempo, mas acabou sendo convencido por esse estudante de matemática e publicou, e no dia seguinte morreu. Ele não teve nem oportunidade de perceber a repercussão que iria produzir isto na igreja. Próximo slide, por favor. Então, está aqui o que eu quero mostrar para vocês, o mundo imaginado por Nicolau Copérnico. Mas vejam que curioso, ele centraliza o Sol, como vocês estão percebendo. O Sol está no centro e os planetas que vão girar em torno do Sol. Mas tem um detalhe muito curioso, as órbitas continuam circulares.
Ele não teve coragem de enfrentar a igreja, de determinar matematicamente, de fazer estudo das medições da trajetória dos planetas e mostrar que eram elípticas essas órbitas. Por quê? Porque ele estaria afrontando aí de uma maneira muito violenta as ideias que a igreja tinha adotado a partir de Aristóteles, de que as órbitas teriam que ser circulares. Até Galileu, que um pouco mais tarde, a partir desses estudos de Copérnico, adotou a ideia heliocêntrica, ele continuava achando que a órbita dos planetas eram circulares. Pois bem, por que será que Nicolau Copérnico colocou o Sol no centro? Por intuição, por uma ideia que ele aprendeu com um professor de astronomia dele. Ele simplesmente achava, se eu tenho uma sala como esta daqui, onde eu colocaria uma lanterna para iluminar? Olha, aqui está um belo exemplo daquela luz. Uma lanterna colocada no meio iluminaria melhor. Então, Nicolau Copérnico fez justamente esta ideia. Deus teria colocado a lamparina para iluminar o universo no meio, e não a Terra no meio. Então, ele fez aí, intuitivamente, uma proposta muito interessante, revolucionária, e que permitiu, a partir daí, uma mudança nos cálculos de todas as órbitas dos planetas, auxiliando especialmente os navegantes. Mas um outro corajoso, agora nós estamos na Dinamarca, vamos sair da Polônia e vamos para a Tchecoslováquia, Tycho Brahe. Este homem era extremamente perfeccionista e fez uma série de medições. Ele chegou a mandar os seus dados para Kepler e para Galileu, correspondiam entre os três. Mas esse teve coragem de fazer medições e já estava suspeitando que as órbitas eram elípticas. Mas o mais interessante que aconteceu com este homem é que ele fugia do professor dele. Aos 16 anos de idade, ele resolveu estudar astronomia. E a família, o pai tinha morrido, deixou por conta de um tutor, e o tutor queria que ele estudasse filosofia, retórica, história, e ele queria estudar astronomia. Pulava os muros do castelo e ficava tentando observar os objetos. Quando, de repente, ele testemunhou a explosão de uma estrela. Quando ele, então, anunciou a explosão de uma estrela, ele quase foi morto. Por quê? Eu já tinha ensinado para vocês, o mundo acima da Lua não pode ocorrer mudanças. Ninguém teria coragem aqui de enfrentar a Igreja Católica da época e dizer, as estrelas mudam, eu vi uma mudança, eu vi uma estrela mudando. Então, durante 3 meses, o Tycho Brahe tomou nota de tudo que estava ocorrendo no céu, quando ele testemunhou uma grande explosão, a formação de uma estrela nova. E comunicou, inclusive, ao Galileu, ao Kepler e outros estudiosos da época, um fato que hoje em dia é tão corriqueiro que, se a gente ouvir notícia disso na televisão, não vai sair de jeito nenhum no Jornal Nacional, ninguém mais acha isso como novidade. E quando o Tycho Brahe testemunhou, ele provocou uma mudança naquele conceito de mundo sublunar e mundo acima da Lua. Onde está o céu? Como pode ocorrer mudança no céu? Isso não poderia ocorrer. A doutrina que representava o cristianismo da época era a Igreja Católica, e ela determinava que no céu não pode haver mudança. É para a eternidade, a gente vai para lá nos gozos perenes e eternos. E outro que afrontou o conhecimento para a época foi o nosso Galileu Galilei. Ele publicou 2 livros extremamente importantes. E o que nos interessa para a aula de hoje é esse sobre as 2 novas ciências. Ele estava falando de ciência da ideia de Ptolomeu, que introduziu aquele mapa que vocês viram comigo. A Terra no centro e os planetas girando em torno da Terra em órbitas circulares.
E a segunda forma de ver, em termos de ciência, era de Nicolau Copérnico. Então, ele fazia a comparação entre um e o outro. Ele era amigo de cardeais, amigo do Papa, frequentador da igreja, era um religioso extraordinário para a época. Uma das suas filhas tornou-se freira, mas, mesmo assim, ele foi condenado porque teve que admitir na frente dos tribunais da Inquisição que a terra estava parada. O Papa dizia para ele: como é possível a terra girar? Eu chego na minha janela e não percebo o vento. Se a terra gira, a gente devia de perceber o vento. O Papa dizia: se eu atirar uma pedra para cima, ela não podia cair aos meus pés, ela teria que cair mais adiante, quando a terra estivesse girando. E as marés, como que a gente explica isto? Galileu imaginava que as movimentações do ar produziria a movimentação dos mares. Kepler imaginava que a movimentação dos mares era por força magnética. Ele acreditava já em alguma coisa relacionada com esse tipo de forças magnéticas. Esse era o texto dito por Kepler, que também era um grande místico, vou comentar nele daqui a pouco. E o Papa insistia: os mares se movimentam com as suas marés simplesmente porque Deus quer, e quando Deus quer, Ele faz o que quer. Então, é por isso que os mares se movimentam, não é porque a terra gira. Veja o conflito entre a religião e a ciência. Foi isto que os homens foram transformando, modificando, corroendo a doutrina de Cristo na versão deles, que é a grande pergunta para a aula de hoje: o que os homens fizeram com o cristianismo? Não foram esses cientistas, que inclusive poderíamos chamá-los de culpado pela mudança que eles fizeram. Foi pela pressão com que as autoridades eclesiásticas da época precisavam adaptar ao conhecimento antigo a informação nova que trazia Jesus Cristo. Mas Galileu foi mais provocativo ainda. Ele conseguiu mostrar, através da criação de um instrumento ainda rudimentar, mas importante, um telescópio que ele montou. E pedia, inclusive, aos cardeais para olharem. Vocês vejam que esse cardeal aí, que está ao lado dele, ali embaixo, tomando nota do depoimento, ele é idoso. Acabou vindo a falecer, e um assistente do Galileu perguntou para ele: e agora que ele morreu e está indo em direção ao céu, será que agora ele vai acreditar no que o senhor falou? E Galileu teria respondido: acho que no caminho ele vai dar uma olhada no meu telescópio para ver como são as coisas. Por quê? Porque lá no telescópio do Galileu ele tinha visto umas coisas muito interessantes. Pode passar o seguinte, próximo. Olha o que Galileu tinha visto no seu telescópio. Primeiro, crateras na Lua. Ora, a doutrina de Aristóteles e adotada pela Igreja Católica, da Lua para baixo podiam ter mudanças ou transformações, mas da Lua para cima não. Então, Galileu dizer que a Lua tem crateras e montanhas era uma aberração para a doutrina católica, que não admitia isto. Galileu viu também manchas solares. O Sol, que nos parece apenas uma massa de luz incandescente, uma massa incandescente com essa luminosidade extraordinária, Galileu conseguiu mostrar que ali haviam manchas, sombras. Isso era inadmissível. E pior ainda, ele tinha visto aquelas luas, não sei se dá para ver, são luas de Júpiter. Ele descobriu 4 luas em volta de Júpiter. E Aristóteles não tinha tocado nessa possibilidade. Então, essas luas não existem. O cardeal, então, temava: não vou nem olhar, porque foi coisa do demônio que você pôs nesse telescópio, eu não quero ver se existe isso aí. Que o demônio vai me enganar e fazer parecer que tem alguma coisa. E, curiosamente, essas luazinhas que dão volta em Júpiter, não sei se estão para ver aí a distância, é através da movimentação delas que Galileu fez cálculos
precisos, mostrando que uma hora Júpiter está mais longe, outra hora mais perto, essas luas demoram mais ou menos, então quem está girando em torno do Sol é a Terra e Júpiter. Quando a Terra está mais distante em relação ao Sol e ao Júpiter, dava para ver que essa lua tinha um período de rotação diferente. Conseguiu, então, provas matemáticas de que o Sol era o centro do universo para a época, e os planetas giravam em volta. E teimoso, como todo italiano, ele teria dito no fim do julgamento, mas que se move, move. Vocês conhecem essa frase famosa dele. E esse outro grande astrônomo, então, Kepler, que tem histórias extraordinárias. A mãe dele, se não foi, quase foi queimada como feiticeira. Feiticeira para a época eram as nossas médiuns para aquela época. E fazia relatos que ele acreditava, acompanhava, escreveu, inclusive, um livro extraordinário. Kepler, para resumir para vocês, conseguiu provar que a órbita dos planetas em torno do Sol não era circular, eram elípticas. E ele determinou leis que se referiam à velocidade de rotação desses planetas em torno do Sol, que depois foram aproveitadas por Isaac Newton mais adiante. Mas, como espírita, vale a pena lembrar que esse Kepler publicou um livro com o título de Sonho. Por quê? Porque ele dizia que, em sonho, ele se deslocava lá para a Lua. Olha o desdobramento espiritual que deveria estar ocorrendo com ele. E lá da Lua, no trajeto entre a Terra e a Lua, que ele via os planetas. Porque não tinha como explicar que você, olhando para o céu, às vezes parece que Marte está indo para frente e às vezes parece que Marte está indo para trás. Como explicar esse fenômeno? Hoje em dia, para os mineiros que vão de trem de ferro daqui, Juiz de Fora até Belo Horizonte, é fácil perceber. Quando um trem passa mais depressa do que o outro, o que ficou para trás foi alcançado, ficou para trás, ele parece que está indo de marcha ré. Então, um objeto como a Terra, que está mais veloz num determinado momento da sua